Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Estou abrindo oficialmente a live de hoje com o tema Reclamar atrasa o trem da sua vida. Eu acho que, à primeira vista, alguns se perguntarão: que trem é este, professor? Ora, a nossa vida é um trem e às vezes nós perdemos o time do trem e acabamos nos colocando a reclamar daquilo que é, de certo modo, irreclamável em sua estrutura manifesta, a vida. Então vamos procurar pensar um pouco sobre os efeitos produzidos no mundo, os efeitos produzidos pelas nossas reclamações em nossa própria vida. Reflitamos um pouco sobre isso e, para tanto, eu convocarei aqui uma lembrança muito legal de uma obra que eu li há muito tempo atrás e que me tocou muito profundamente, porque ela sintetiza muito do que a filosofia expõe por meio de muitos rodeios filosóficos. A obra a qual eu me refiro é A Alquimia Contemporânea, do filósofo italiano Salvatore Brizzi. É um livro muito pequeno. Essa obra, escrita em primeira pessoa, eu acho que quase que totalmente numa espécie de relato autobiográfico, conta a história de uma pessoa comum, um de nós, lá na Itália, em alguma cidade italiana próxima de onde Carlinhos, que está me ouvindo aí, de Casalmaggiore, mora. Esse jovem trabalhava na Fiat, e eu não sei, como disse agora para vocês, se este jovem é o autor, porra, minha dicção está ruim hoje, se este jovem é o autor do livro ou não sei, não consigo lembrar aqui, mas enfim, este jovem trabalhava na fábrica da Fiat e, como qualquer jovem do mundo de hoje, reclamava muito pelo fato de estar submetido aos ditames de um tipo de trabalho visto como indigno, porque explorado pelo sistema capitalista, e aí vai todas essas ladainhas que nós estamos acostumados a ouvir todos os dias. Este jovem, que não tem, como eu disse, um nome neste texto, nesta obra, depois de muito trabalhar, claro, busca se divertir com amigos em bares, enchendo a cara e discutindo coisas absolutamente irrelevantes. Ele procura compensar esta sua situação de cansaço, esta sua inconformidade com a sua própria realidade, se reunindo com amigos, se reunindo com pessoas para beber, para usar drogas e para falar mal de tudo que seja possível se referir como causa de nossos problemas no mundo. Então, enfim, é um jovem comum dos dias de hoje, um adulto comum, um de nós, como eu disse, que procura compensar as suas dores cotidianas com as anestesias que a nossa cultura nos oferece como caminhos para, enfim, compensarmos essas dores que deveras sentimos. E num desses momentos de diversão,
Esse jovem se encontra numa floresta, num bosque, perto da cidade onde morava, com outros jovens, consumindo algum tipo de lisérgico, algum tipo de LSD, algum cipó, eu não me lembro aqui precisamente, mas consumindo um alucinógeno e, claro, evocando os tais espíritos do bosque para que, naquele estado de transe em que eles se encontravam, esses espíritos pudessem se manifestar e resolver algumas de suas problemáticas de vida, ou seja, nada mais trivial, nada mais comum do que esse relato nos dias de hoje, porque não foge muito dos padrões que nós estamos acostumados a, a ver. Todos nós, nos dias de hoje, vemos, de certo modo, esse tipo de conduta como o caminho de escape, como caminho de fuga da dor, ou de uma reflexão sobre a dor que conduz efetivamente às soluções de que nós precisamos para resolver os efetivos problemas de nossa vida. Enfim, então, este é o retrato da situação ou da ambiência na qual o jovem se encontra quando ele encontra uma espécie de professora de filosofia, quando ele encontra uma educadora de alma que se apresenta como Victoria Ignis. Eu gostei do nome porque já traz consigo uma simbologia. Não sei se esta figura existiu, se é uma personagem de sua obra, se ele criou, pouco importa. Ele encontra com Victoria Ignis e, de forma muito misteriosa, ela lhe diz algumas verdades de pronto, de imediato, de chofre, sobre o seu estado de consciência, sobre o estado de consciência, ou sobre a vida, ou a vidinha de merda que este jovem estava vivendo. Ele, em um primeiro momento, reage, mas ante a profundidade, ante a contundência das verdades ditas por esta figura misteriosa que aparece em sua vida, ele acaba abrindo os seus ouvidos e se deixa, digamos, se permite ouvi-la para refletir se o que de fato ela fala faz sentido. E aí começa um processo extremamente revolucionário na vida deste jovem. Ele começa a perceber-se como um medíocre, ele começa a perceber-se como um fraco, como um destes que está no mundo, a se colocar como um mendigo de espírito, como um indigente de alma. E ele se vê a si mesmo. Eu não estou aqui usando expressões fortes para impactar aqui os ouvidos de vocês, a consciência de vocês. Ele relata com uma experiência realmente muito impactante em sua consciência. Ok. Depois procurem um livro, repito, A Alquimia Contemporânea, tem inclusive gravado aí no YouTube, é um livro pequeno. Eu acho que em meu PDF aqui deu, sei lá, quando eu converti para o Word, deu 35 a 40 páginas, é um livro muito pequeno. Eu, quando o li, eu enxergava, para que vocês tenham noção, eu li, sei lá, mais de 6, 7 anos atrás. E tem no YouTube, naquela forma gravada lá da voz do Google, do YouTube, sei lá. Então é muito interessante, vale a pena ler. Eu até acho engraçado eu estar indicando isso, porque durante muito tempo eu pensei em não indicá-lo, porque a contundência das palavras, das proposições, os chamados de consciência de Victoria Ignis ao seu pupilo, ao seu aluno, ou a este
indivíduo que acaba se transformando, por assim dizer, em seu discípulo, as palavras são tão fecundas que eu julguei durante muito tempo que elas não estivessem em condições de serem ditas às pessoas em geral. Por isso, como professor, eu pouco indiquei esse livro. Mas eu acho que já não há mais tempo para essa cautela. Então eu indico o livro. Quem ler esta obra irá me agradecer. Eu não tenho dúvida disso. Oi. Você pode repetir o nome do livro? Estão pedindo aqui. A Alquimia Contemporânea. Ou não tem esse artigo, não. Alquimia Contemporânea é o nome da obra. Alquimia Contemporânea. Tem no YouTube o nome do autor, Salvatore Brizzi. Eu acho que com 2 E's. Salvatore Brizzi. Facílimo de achar. Tem em PDF gratuito, tem no YouTube. Deixa eu continuar com o relato. O relato vocês encontram lá e vocês, então, procurem para lê-lo em sua integridade. Me cabe aqui apenas uma passagem de um dos diálogos, entre este jovem e a sua mentora, por assim dizer, Victoria Ignis. E é bem interessante, mas essa passagem ela é simplesmente maravilhosa. Eles já estão em um processo de convivência ou numa relação de ensino-aprendizagem, ela estimulando ele a tirar os véus, a tirar os mantos que cobrem a sua percepção da realidade. E é curioso que num dos momentos de diálogo em que eles estão se conhecendo, ele pergunta para ela, essa passagem é maravilhosa, ele pergunta para ela assim, por que você me escolheu? Porque eu sou uma pessoa, digamos, apta a produzir transformações significativas? Você percebeu em mim algum dom especial que te levou a perceber que pessoas assim são capazes de produzir revoluções em sua vida? Blá, 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 blá. Ele se achava. E ela ri da cara dele e diz assim, não, eu escolhi você porque eu estava escolhendo um verdadeiro idiota. Eu estava em busca de um símbolo de idiotice. Eu estava procurando o mais idiota, o mais patético dentre os homens e, por acaso, encontrei você. Percebi que você respondia a esse perfil. Seu comportamento é típico de um idiota. E eu pensei, se eu não transformar este indivíduo... Não, desculpa, o raciocínio dela é outro. Ela diz assim, eu resolvi me desafiar, que se eu conseguisse transformar você, eu transformaria, ou eu provocaria transformação, que ninguém transforma ninguém, ela tem consciência disso, eu provocaria qualquer pessoa a se transformar. E ela ri depois disso. Depois de dizer isso, ela ri. E ele fica constrangido, porque de fato ela estava em busca de um idiota para testar o poder de suas verdades, que não são suas. Ela, inclusive, explica de onde ela tira essas verdades. O que é um antecipe? Ela tira da tradição filosófica oculta que atravessa silenciosamente a Idade Média. Ela está falando do que, professor? De escolas esotéricas, de escolas de mistérios, de filosofias muito profundas, como o hermetismo, como, enfim, outras correntes que atravessam ali o cabalismo e etc. e tal. E aí cabem a vocês buscar essa obra para conferirem tudo isso que eu estou dizendo. Mas voltando para o que interessa, estão os dois a viajar de uma cidade italiana para outra, eu acho que de Turim para uma outra cidade, que não me ocorre agora, e entre essas duas cidades é preciso que eles parem em uma estação, eu acho que de Piacenza, e no trajeto do primeiro trem, ao longo desse trajeto, o jovem percebe que não dará tempo de chegar nesta estação intermediária, de modo
que eles possam pegar o trem que conduz à cidade destino, a cidade para onde ele se dirige. Ele então percebe que está diante de um possível atraso. E o que esse jovem faz? Começa a reclamar da empresa ferroviária italiana. Aí, Carlinhos, a Trenitalia, ele começa a reclamar da Trenitalia e afirma que esse sistema ferroviário italiano não presta, está o tempo todo nos levando ao atraso, tem funcionários incompetentes, uma estrutura arcaica, velha, que impede que as pessoas possam usufruir deste serviço de modo eficiente e, ao cabo disso, claro, começa a criticar o governo italiano da época que mantém uma empresa como esta em funcionamento e blá, 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 blá. E ela, diz ele, porque é um relato autobiográfico, olha para ele firmemente e diz, inclusive, que olha como se um tigre olhasse seguramente para a sua presa, para a presa que já tem em suas garras. Olha com firmeza, com objetividade e diz a ele: você é um escravo do mundo. Você é um escravo do mundo. Você permite que uma empresa ferroviária, ou você permite que o mundo, sob a forma de uma empresa ferroviária, determine ou decida se você pode ou não chegar ao destino para onde se dirige. E você entrega a responsabilidade de decidir se você chegará ou não nesta cidade para onde você vai. Você entrega esta responsabilidade a uma empresa ferroviária ou ao mundo, porque você é um fraco. Você é um fraco porque você não consegue pôr em suas próprias mãos esta responsabilidade de decidir que vai chegar na cidade para onde se dirige. Você é um fraco porque o seu ser não consegue sequer ter em mãos esta responsabilidade. É muito para você, diz ela, e por isso você é apenas um número. É por isso que você é uma dentre tantas pessoas, que preenchem as fileiras dos lamentadores, as fileiras dos reclamões, as fileiras dos que pensam que no mundo existem pessoas mais que acabam impedindo que vocês possam realizar os seus próprios objetivos. Ou seja, você é apenas mais uma dentre tantas pessoas que pensam que o mundo é algo apartado de você. Olha a resposta que esta senhora Victoria Ignis diz a esse jovem. E ele, claro, como qualquer um de nós, rebate. Ele diz assim: observem se esta não é justamente a pergunta que temos na cabeça. Se ouvíssemos isto, o que é que nós imediatamente perguntaríamos a esta pessoa? A gente perguntaria: como assim? Como assim? Eu sou o responsável por este atraso. Como assim? As minhas emoções, a minha ansiedade, o meu medo lentificam o trem. Se existem tantas pessoas dentro do trem, se existem tantas pessoas fora do trem, como é que eu posso ser o responsável por este atraso?
Você está querendo me dizer que eu sou um escravo do mundo? Porque você certamente pensa que eu poderia determinar que o trem não se atrasasse. É isto? E ela diz, exatamente. Mas como assim? Como poderia eu causar este fenômeno? E ela responde de forma muito interessante. E observem o que ela diz a esse jovem, sem produzir qualquer tipo de julgamento. Procurem ouvir, tomar isso como objeto de reflexão e depois vocês façam o que quiserem com este conteúdo. Ela vai dizer uma coisa muito interessante para esse jovem. Ela diz o seguinte, são suas emoções ou são os modos de pensamento mais enraizados em sua alma que lentificam o trem de modo a fazer com que ele, trem, chegue atrasado? Porque esta sua ansiedade, este seu medo, estas suas emoções, este modo de pensar enraizado em você, tudo isso, de certo modo, projeta-se sobre a realidade e determina que a realidade de fora acomode todo esse sentimento, todo esse pensamento que você produz quando encontra-se com medo ou ansioso. Ela pergunta para ele, neste momento que você julga, você está sentindo o quê? Ele responde, ansiedade e preocupação. E ela diz, então, a realidade de fora encontra-se obrigada, a realidade de fora encontra-se obrigada a refletir este sentimento que você está produzindo dentro de você. Ela, em síntese, diz que é o medo de que o trem chegue atrasado, associado ao julgamento da incompetência da empresa ferroviária italiana, a articulação entre esses dois fatores é efetivamente o que determina o atraso do trem e não o contrário. Não é o atraso do trem que determina a ansiedade dele, não é o atraso do trem que determina a preocupação dele, mas o oposto. É a sua ansiedade, é o seu medo, é o seu julgamento de que a empresa é assim, ou de que aquela pessoa é assim e é assado, que determina o que você encontrará na realidade. É claro que para muitos que não leem filosofia, para muitos que não se dedicam a estudar profundamente a consciência humana e as fenomenologias decorrentes da relação que a consciência produz com o mundo, ou consigo própria, em última instância, como as pessoas em geral não conhecem muito disso, ao ouvirem o que eu acabei de relatar, ao ouvirem a resposta dada por Victoria Ignis a este jovem, ao ouvirem isso, tendem a pensar que isso é um grande absurdo. A gente tende a pensar assim. Pensa que tudo isso é conversa para boi dormir. E o Salvatore Brizzi, o autor do livro, talvez o jovem em questão, começa então a produzir reflexões das mais preciosas, se servindo, como eu disse, de toda a filosofia tradicional, para nos comunicar que o mundo é apenas a cristalização, é apenas a impressão, é apenas a manifestação de nossas emoções, de nossos desejos, em suma, de nosso estado de consciência.
Eu estou colocando, na verdade, aqui para vocês o que eu já disse e reitero em inúmeras lives. O mundo de cada um de nós é aquilo que nós não conhecemos de nós mesmos projetado sob a forma de mundo. O mundo não é uma realidade apartada de sua consciência. E isso não é conversa de místico. Isso não tem nada de espiritualidade, porra. A gente tende a achar que esse papo é metafísico. Isso tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com esoterismo, tem a ver com misticismo. Já sei, professor, é isso. Não, porra. Isso tem a ver com estrutura da realidade. A realidade é assim. Não tem mundo de fora, só tem mundo de dentro. Mas, esquematicamente, a vida nos coloca na dualidade de uma experiência em que ela sempre parecerá para você como dual. Porque, de fato, você está no mundo dual. Então, observe. O que eu quero dizer para vocês é que existem, então, dois de nós. Dois de nós. Um, eu, uno, absoluto, que tem a realidade na sua totalidade, e um eu que está submetido, condicionado à experiência dual. Então, como nós não conseguimos entender bem como esse eu absoluto de fundo lida com este eu que chega no mundo, que se relaciona com o mundo, na sua inerente e inexorável dualidade, como nós não entendemos como esta relação acontece, nós, claro, tendemos a julgar que tudo isso é conversa de boteco, é conversa para boi dormir, é conversa de algum guru espiritual. Não tem nada de espiritualidade. Isso é estrutura da realidade. Espiritualidade é outra coisa. É outra coisa. É o que você faz com isso. Aí sim, a gente pode abrir caminho para tal espiritualidade. Porque hoje o paradigma é acreditar que vivemos experiências espirituais indo para um bosque, tomando um ácido, tomando um chá e conectando-nos com os sacis, pererês, com as fadas, com os espíritos, sabe lá com o quê, que moram nos bosques. Mas tá, pois é. É a sua parada? Vá com Já, meu irmão. Vá com Deus. Beleza, agora saiba que filosoficamente espiritualidade só e somente só tem a ver com uma coisa: virtude. Desenvolvimento de virtude. Quer experiência espiritual? Aprenda a ser bondoso, generoso, cortês. Aprenda a ser justo consigo mesmo e com as outras pessoas. Aprenda a desenvolver sinceridade interior. Aprenda a ser honesto consigo mesmo. Aí você vai entender o que é espiritualidade. Então, deixemos o blá, blá, blá aí do nosso modismo cultural de lado para voltarmos aqui para as reflexões que eu estou produzindo no âmbito deste exemplo aí dado pelo Salvatore Brizzi. Não sei se real, mas pelo fato de estar num livro e pelo fato de descrever uma situação absolutamente corriqueira e descrever também uma possibilidade, ou seja, de encontrarmos alguém. Esse alguém pode ser entendido aí como um caminho de estudo filosófico, ou seja, existe a possibilidade de encontrarmos alguma coisa fora que nos provoque a encontrar um mestre dentro que nos oriente a caminhar rumo a uma experiência dignificante, a uma experiência nobilitante, a uma experiência verdadeiramente humana, ou, para traduzir no bom vocabulário por nós entendido, felicidade. Isso sim significa felicidade. Mas voltemos. Para que vocês não pensem que tudo isso é conversa para boi dormir, esse negócio de a realidade, então, professor, confirma, endossa, materializa,
manifesta, teatraliza, então, as minhas experiências interiores, para que você não pense que esta consideração é furada, meu amigo. Recorramos, então, à instância na qual tributamos toda a nossa confiança nos dias de hoje. A qual tributamos toda as nossas fichas. A gente gosta, aposta e confia na ciência. Então o senhor está me dizendo que tudo isso que o senhor disse aí, a ciência hoje também diz? Ora, meu amigo, e diz assintosamente. É porque não chega para nós, né? A gente está só se alimentando de banalidades. Mas a ciência, hoje, produziu já uma vastíssima bibliografia que trata especificamente desse fenômeno. Ou vocês acham que a grande contribuição de Einstein e da física quântica, vou colocar os dois para sintetizar aqui, Einstein, o maior cientista do século XX, física quântica, a ciência que mais revolucionou o conhecimento no século XX. Essas duas realidades romperam com o paradigma newtoniano de que existe sujeito e objeto. Tanto as considerações feitas por Einstein no âmbito de sua teoria da relatividade, quanto as várias considerações científicas produzidas e expandidas pela física quântica nos dias de hoje, ambas apontam para a ideia de que existe uma espécie de consciência em nós que determina a realidade na qual a consciência encontra-se situada. A própria noção ou conceito de tempo e espaço de Einstein, o próprio conceito e a noção de espaço-tempo de Einstein já aponta para uma dimensão da realidade que varia, que, digamos, é passível de relativização a depender do posicionamento do observador da consciência. A física quântica trabalha com isso de forma bem mais objetiva. A ideia de um eu observador, de uma consciência observadora chamada, na maioria das obras de consciência quântica, a existência dessa tal consciência quântica ou dessa consciência observadora determina a realidade, ou a realidade adapta-se ou encontra-se comprometida com a observância do observador, com o olhar do eu profundo. De modo que os físicos quânticos falam que a tal realidade, segundo a física quântica, partícula-onda, esse é um dos conceitos da física quântica, ou seja, de que a realidade não é uma estrutura monolítica, mas é algo que flutua, que desliza, que projeta-se, ou que acontece a partir de uma dualidade. Partícula-onda, ou mais corretamente falando, onda-partícula. Porque a realidade como onda é a realidade das possibilidades, a realidade da partícula é a realidade do acontecer. Então os caras estão dizendo o seguinte, inclusive tem uma passagem belíssima, muito interessante, muito filosófica, de Werner Heisenberg, o grande teórico, ganhador do Prêmio Nobel de 1932, o grande teórico do chamado princípio de incerteza. Tem uma consideração massa que ele faz, eu já tentei ler um livro de física dele, não consegui, muito difícil, aprendi muito pouco, mas existe aí obras em que ele facilita aí o entendimento, acaba nos fornecendo muito do que a sua física explica através
de uma série de relações com a filosofia. E a obra Conferências de Heisenberg. O Heisenberg, numa dessas conferências, diz que para que entendamos melhor essa realidade chamada onda, partícula, essa coisa oscilante entre algo que pode acontecer e algo que acontece, olhe para Aristóteles. Isso é Heisenberg falando, não sou eu não. Entrou no meu campo. Ele diz, olá, ó, o Aristóteles acertou. Está lá 2.600 anos atrás, porque o que nós estamos aqui descrevendo com 1.001 termos científicos, muito voltados para quem estuda a física, o Aristóteles já descrevia quando fala que a realidade é constituída a partir de um processo que vai da potência ao ato. Potência ao ato. Ou seja, a consciência é a própria relação potência-ato com a realidade. Como assim, professor? Cada um de nós tem, por ser consciência humana, ou cada um de nós está dotado de possibilidades infinitas de realização. Essas possibilidades se projetam no mundo realizando ou fazendo acontecer apenas uma. Então é você o criador da realidade quando você atualiza uma potência que tem. Não sei se fui claro, mas a realidade, em suma, só pode ser entendida, seja por Aristóteles, seja por Heidegger, por Heisenberg. Por Heisenberg só pode ser entendida na medida em que você se vê como algo dotado de um poder fazer acontecer a realidade. Isso também vai ser, de certo modo, trabalhado pelo Niels Bohr, com o seu princípio da complementaridade. O que eu quero dizer para vocês é que há uma escalada do conhecimento científico chamado de física quântica, uma escalada no século XX, em que vários conceitos vão se superpondo. Princípio de incerteza de Heisenberg, princípio da complementaridade de Niels Bohr. Depois tem lá, muito mais tardiamente, o David Bohm escrevendo uma obra massa que ele construiu a partir de um diálogo que ele teve com Krishnamurti. Essa obra intitula-se Totalidade e Ordem Implicada. Totalidade e Ordem Implicada. É um físico, cientista, que está afirmando, segundo os já pronunciados postulados da filosofia oriental, ele está dizendo que a nossa consciência tem uma relação com a consciência total da realidade. Seja lá o que for essa tal realidade. Deus, absoluto, mônada, como diz o filósofo Leibniz, seja a tal substância de Spinoza, pouco importa o nome, o importante é entendermos que existe um absoluto de fundo que dá estrutura e sustentação à nossa realidade. Estamos dentro disso e somos parte disso, só que uma parte que abriu os olhos e por isso podemos ser a tal realidade dentro da qual nos encontramos. Só a gente pode construir a realidade. O gato, o pombo, os meus queridos amiguinhos de exemplo, não podem. Não podem, porque eles estão também dentro da realidade, mas não têm autoconsciência, como diz agora, para finalizar, mais um filósofo, para finalizar, o filósofo Kant, me veio à cabeça agora. Kant, Immanuel Kant, o grande filósofo do iluminismo alemão, tem uma obra, pouco conhecida até, são as suas chamadas obras póstumas, em que ele trabalha com o postulado da autoconsciência. Autoconsciência. E uma das considerações que o Kant faz, olha só, vocês não pensarem que tudo isso é fantasia, conversa afiada de livros como O Segredo. O Segredo, você molda a realidade e consegue ser rico, próspero, com as imagens que você produz interiormente. Pô, meu amigo, menos. Você é uma consciência semi-desperta, você só tem
uma das rédeas da vida em mãos. A outra é do absoluto, dentro do qual você se encontra. Então não pense que você vai ficar rico, porque você fica pensando em prosperidade, vibrando em prosperidade ou mentalizando coisas. Não é assim, velho. Na verdade, ninguém sabe o que determina efetivamente que uma pessoa conquiste o que conquista com esforço e outras conquistam isso sem esforço. Então, existe por trás uma matemática kármica que você precisa levar em consideração e que geralmente não leva quando fica lendo O Segredo e esses blá blá blás de autoajuda que circulam em nossos dias. Voltando para Kant, o Kant diz o seguinte, muita atenção, Kant vai dizer, olha, tudo bem que a realidade em si, o que ele chama de númeno ou coisa em si, a realidade pura, na sua integralidade, na sua dimensão absoluta, em sua absolutez. É claro, diz Kant, que você não pode apreender o que vê na sua totalidade. Você só consegue ver as coisas parcialmente. Você está olhando para mim aí, dessa tela, você está me vendo só em parte. Ou seja, você não está vendo todos os lados constitutivos da realidade, Ronald. Então a gente não consegue, diz Kant, aprender a realidade na sua absolutez. A coisa em si não pode ser aprendida. Ele vai dizer, porém, diz ele, nessas chamadas obras póstumas, que o conhecimento que você tem da realidade está na razão direta do conhecimento que você produz sobre si mesmo. Ou seja, o conhecimento que você tem do mundo está na razão direta de sua autoconsciência. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais você abre amplitude para compreender o mundo. Então, observe que eu acabei, ou melhor, Kant acabou de endossar o que Einstein, vírgula, né? O que o David Bohm, o que o Heisenberg, o que o Niels Bohr, o que o ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1963, o chamado Dr. Wigner, com uma obra muito interessante em que ele explica que a realidade, né, ele conjectura que a realidade é um mero produto da opção ou da escolha feita pela consciência sobre se ela, a realidade, aparecerá sob a forma de partícula ou de onda. Expliquei mal, mas pouco importa. Importa que este cientista ratifica, endossa o que eu já disse aí e que está aí nos postulados dessa ciência chamada física quântica, está em Kant e está, enfim, na filosofia clássica, sobretudo, tradicional, e está até mais explicitamente quando você olha para a filosofia oriental, porque o Oriente não perde tempo para produzir considerações do tipo se existe ou não existe a verdade. Você está dentro dela e a maior ignorância que você pode produzir é achar que ela, a verdade, depende do seu ponto de vista. Kant, voltando para fechar mesmo, diz o seguinte, autoconhecimento não existe, o que existe é autopercepção. Então, quando ele fala que conhecer-se a si mesmo depende do perceber-se a si mesmo, eu quero dizer para vocês que aprendam a perceberem-se a si próprios a nível profundo, aprendam a descobrirem esse eu de fundo que habita em vocês, e vocês, ao responder a ele, perceberá que a realidade exterior a você mudará. Só que não esqueça de uma coisa. Não esqueça de uma coisa. De uma coisa que eu digo aqui em tom de recomendação filosófica. Não esqueça. Essa busca pelo autoconhecimento, pela autoconsciência, não moldará o mundo de um dia para o outro. Porque o Salvatore Brizzi, para fechar, diz o seguinte, muita atenção para o fato de que nós não tendemos a acreditar que isso é uma lei, porque nós esperamos que o mundo responda
as tais transformações que produzimos dentro imediatamente. A gente quer, na nossa ânsia de imediatismos, a gente quer que a realidade se adeque imediatamente às tais transformações que você está produzindo dentro de si e que às vezes não são nem tão consistentes. Então, o que eu quero dizer, a título de recomendação e de conclusão, é que perceba que entre as transformações do mundo de fora, entre a mudança de sua vida fora e a modificação ou a alteração de seu nível de consciência, existe um tempo e ele talvez aconteça de forma não imediata. A relação entre essas duas mudanças, a do mundo interior em relação ao mundo exterior, dependerá de um certo tempo, médio a longo prazo, mas efetivamente acontece. Se ligue, deixe essa ansiedade de lado, procure apenas abrir-se ao conhecimento, procurem com honestidade, a tal honestidade interior, e vocês perceberão, babei tudo, e vocês perceberão que, de fato, isso acontece. Até terça-feira, com mais uma live sobre autoconsciência através dos mitos, da filosofia, dos simbolismos das antigas religiões. Se inscrevam no meu canal no YouTube. Fiquem com Deus e um excelente fim de semana. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!